E aí, pessoas, tudo bem? Nós vamos começar a falar no nosso vídeo de hoje sobre métodos. Então, tudo que incorpora método, a gente vai estar tratando agora. Então, como a gente falou um pouco no vídeo anterior, os métodos eles representam as ações que uma determinada classe vai permitir um objeto executar. Então, nós temos aqui o exemplo do nosso gatinho, onde a ação que ele pudesse executar, a atividade que ele pudesse fazer, a gente teria que correr, miar, comer, dormir. Então essas seriam as ações que esse nosso objeto gato iria estar executando. Ou seja, esses seriam os métodos que esse nosso objeto gato estaria executando. Então, assim, na realidade, a gente falando, só existe duas definições básicas para métodos. Ou eles são de classe, ou eles são de objeto. Assim como os atributos, a diferença do escopo deles ser de classe ou ser de objeto é que um método que tem um escopo de classe, eu posso estar chamando a partir da classe sem precisar criar a instância do objeto. Já o método, quando o escopo dele for de objeto, eu só posso fazer a chamada se eu tiver criado uma instância do objeto. A outra forma que a gente pode estar avaliando os métodos é quanto à sua finalidade. Então, quanto à finalidade, eles poderão ser de inicialização, de propósito geral e de encapsulamento. Então, a gente vai verificar esses três tipos de métodos, assim, em termos de assinatura entre o propósito geral e encapsulamento, não muda muita coisa, o funcionamento é basicamente o mesmo. A única diferenciação aí é o uso que a gente vai estar dando ele dentro da classe. O de propósito geral vão ser aqueles métodos que a gente vai utilizar para atividades gerais, para ações gerais da nossa classe, enquanto que o encapsulamento, o papel dele vai ser a gente trabalhar para situações próprias de encapsulamento, de proteção dos nossos dados. Os de inicialização são os métodos especiais que a gente vai estar utilizando eles quando a gente precisar de ter possibilidade de, já no momento de criar o objeto, já de fazer a instância dele, a gente já está passando o valor para que esse objeto já nasça com alguns valores atribuídos. Aqui nós estamos vendo o exemplo do que seria a estrutura de um método para uma situação dele ter um escopo de classe. Então, nível de acesso. A gente vai, quando ele for o escopo de classe, ele vai vir sempre com a palavra static. E aí, qual é a diferença entre um método ou a mesma coisa lá no atributo para quando ele é de uso de classe? É que quando eu tenho uma classe, eu tenho um método e ele é colocado essa palavra-chave aqui, essa palavra reservada static, vai ser criado apenas um espaço na memória para esse método. Eu não vou estar, se eu criar 5 objetos, eu não vou estar criando 5 réplicas desse método. Eu vou criar apenas uma. E algumas alterações que eu fizer na classe, todas vão ser atribuídas a ele. Se um método de acesso de objeto, de escopo de objeto, o funcionamento é um pouco diferente, a gente vai falar já já sobre isso. Então a gente tem aqui, além dele ser estático e dele ter um escopo de classe, a gente vai ter também aqui o acesso público. É um método público que eu estou criando. Então nesse caso, esse acesso a gente dá esse public que a gente vai estar usando tanto para métodos de propósito geral como para encapsulamento. E depois vem o tipo de retorno. Nesse caso aqui em específico, a gente está trabalhando com void. E aí sempre que vem essa palavra reservada void, a gente está dizendo para a linguagem que esse meu método ele não retorna valor nenhum. Ele apenas vai executar uma determinada ação. Ele pode estar alterando valores de atributos, fazendo uma série de atividades aqui internamente, mas ele não retorna valores. Então depois nós vemos o nome do método. Na sequência aí a próxima questão é o nome do método. E aí
a parte final da assinatura é o espaço para a gente colocar os parâmetros. Nesse exemplo aqui a gente não está passando parâmetro nenhum, mas aí se eu tivesse passando algum parâmetro, a gente estaria colocando esses parâmetros aqui dentro dos parênteses. Assim como as classes, o corpo do método ele vai precisar estar dentro dessas marcações aqui de início e fim, que são as chaves. Então todo comando, todo valor que eu for criar aqui dentro do meu método vai ter que ser sempre entre abertura e fechamento de chave. E por fim nós vamos ter aqui o corpo do nosso método. Agora a gente traz aqui uma outra assinatura de método e ela trouxe basicamente duas diferenças. Uma é que como não vem a palavra static, então isso para mim aqui é um método que ele é de escopo de objeto. Eu só posso acessar ele se eu tiver instanciado o objeto. A outra alteração que vai ter é o retorno aqui. Então eu coloquei, ele não está mais com a palavra void. Eu disse que ele retorna um tipo inteiro. E esse espaço aqui de retorno poderia ser uma string, poderia ser animal, poderia ser figura geométrica. Nesse espaço aqui a gente pode colocar qualquer classe aqui como tipo de retorno. Qual é outra coisa que vai mudar? É que além dos comandos que eu vou colocar no corpo do método, a gente vai surgir aqui agora para a gente essa palavra-chave que é return, que ela é que indica para a gente que a gente vai estar retornando um valor para esse método. Mais uma observação aqui é que o que for colocado aqui no return tem que ser do mesmo tipo do que eu tiver definido aqui como retorno. Então, se eu estou colocando aqui que o retorno do meu método é int, é um inteiro, o valor que vai retornar aqui a partir de uma variável ou um número mesmo, o valor que você queira colocar, tem que ser também um inteiro. Se esse tipo aqui fosse uma string, o tipo de retorno também teria que ser uma string também. Então o tipo que eu indicar aqui como retorno vai ser o tipo que eu vou ter que colocar aqui junto com a palavra-chave return. E aí a partir desse momento, diferentemente lá do método anterior que a gente colocou o void, eu tenho aqui agora a obrigatoriedade de colocar essa palavra-chave. Bom, a partir de agora nós vamos falar sobre operadores aritméticos, para que a gente possa estar encerrando esse nosso momento de métodos. Então, os operadores aritméticos dentro da linguagem Java são apenas 5. Então, nós vamos ter soma, subtração, né, que é o sinal de mais e de menos, multiplicação, que vai ser representada por um asterisco. Nós vamos ter divisão, que é representado por uma barra. E nós vamos ter módulo, que também é conhecido como resto da divisão, que vai ser representada por um asterisco. Então, quais seriam nossos atributos, nossos operadores aritméticos dentro da linguagem Java? Soma, subtração, multiplicação, divisão e resto, que a gente pode estar chamando também de módulo. Quando eu for trabalhar com esses operadores, a gente vai ter que estar sempre prestando atenção para a precedência. O que é essa precedência? É a prioridade da execução dos nossos operadores. Então, a gente vai ter na prioridade mais alta multiplicação, divisão e o módulo. E logo após nós vamos ter a adição e subtração. E aí uma observação para vocês, que até a indicação dessa seta é que quando eu tiver operadores da mesma precedência, da mesma prioridade, a sequência de execução da operação vai ser sempre da esquerda para a direita. Então aqui nós temos um exemplo. Eu estou fazendo um cálculo aqui, ó, 4 mais 5 vezes 2. A gente poderia até pensar que primeiramente ia fazer o 4 mais 5 para depois multiplicar pelo 2. Mas não, como eu disse a vocês, a prioridade é da multiplicação. Então nesse caso nós vamos fazer primeiro 5 vezes 2, que vai dar 10.
e aí depois eu vou somar 4 com 10. Então o resultado aqui dessa nossa operação vai ser 14. Então eu só sigo a sequência da esquerda para a direita quando for operadores da mesma precedência, do mesmo nível. Então se aqui fosse subtração, aí sim eu faria 4 mais 5. Mas como é uma multiplicação e multiplicação tem prioridade, eu vou fazer primeiro a multiplicação. Nesse próximo exemplo aqui, ó, nós temos operadores que têm a mesma precedência. Então, nesse caso, a gente vai seguir a sequência da esquerda para a direita. Então, eu vou fazer 10 menos 5, que vai dar 5, e depois eu vou somar com 2, que vai dar 7. Existe uma opção da gente estar alterando essa prioridade. Então, aqui, esse cálculo aqui, no exemplo anterior, ela deu para a gente o resultado de 14. Por quê? Primeiro eu fiz 5 vezes 12 e depois somei com 4. Só que aqui apareceu um elemento novo, eu coloquei parênteses. E aí quando a gente utiliza parênteses, a prioridade vai ser sempre de quem tiver entre parênteses. Então nesse caso ele me força aqui a fazer a soma primeiro. Então aqui nossa conta vai ficar 4 mais 5, que vai ser 9. E aí eu multiplicando por 2 dá 18. Então só mais aqui alguns exemplos para vocês. Então eu tenho aqui um atributo soma, uma variável soma, e eu estou dizendo que soma vai ser igual a 2 mais 3. Então, nesse caso aqui, o valor dessa variável soma, desse atributo soma, vai ser 5. Nós temos um outro atributo chamado subtração, e eu estou dizendo que subtração está sendo 2 menos 3. Então, nesse caso, o valor de subtração vai ser menos 1. Nós temos também um outro atributo, módulo, e nesse caso ele está fazendo aqui a divisão do resto. Então, 5 dividido por 3, ele vai dar quanto de resto? Vai dar 2. E aí, nesses atributos aritméticos ainda, se falando principalmente do mais e do menos, a gente vai ter os atributos que a gente vai chamar de unários. Dentro dos unários, a gente vai ter o sufixal, que é o quê? O atributo unário sufixal, ele vai ser proporcionar um cálculo para a gente que vai ser sempre posterior ao uso do atributo. Quando eu colocar aqui um atributo qualquer mais, é a mesma coisa que eu estar dizendo que eu estaria adicionando 1 a ele. Então é como se eu estivesse falando isso aqui, ó, atributo é igual a ele mesmo mais 1. Atributo menos menos. Atributo vai ser igual a atributo menos 1. Então eu estou diminuindo um dele. A única observação é que quando ele for sufixal, ou seja, o mais ou menos menos vier depois do atributo, eu vou primeiro executar a operação para depois alterar o valor. Então, tipo, se eu estivesse mandando imprimir isso aqui na tela, então se o meu atributo, o valor dele fosse 2, e eu mandasse imprimir ele na tela, ele primeiro ia fazer a impressão do 2 para depois aumentar 1. Ele não faz antes, quando eu coloco ele aqui posteriormente. Então é uma observaçãozinha para a gente no momento do uso dele. Até porque também existe outro tipo, que é o prefixal. É a mesma coisa, é aumentar 1 ou diminuir 1, só que agora o cálculo é feito antes. Então vai ser a mesma coisa, atributo igual a atributo mais 1 e atributo igual a atributo menos 1. Só que nesse caso eu vou fazer o cálculo primeiro. Então no mesmo exemplo, se eu mandasse imprimir um atributo que ele tivesse o valor 2, e eu mandasse imprimir mais atributo, então ele já iria, diferentemente do exemplo anterior, ele já imprimiu o valor 3, porque primeiro ele ia fazer a soma para depois imprimir. Então essa é a diferença entre o sufixal e o prefixal. Pronto, pessoal, a gente encerra aqui nossa parte que trata de métodos. E a partir de agora a gente vai começar a meter a mão na massa, a gente vai montar a nossa primeira classe e vamos colocar alguns atributos e alguns métodos nela também, para que a gente possa visualizar o funcionamento dessa nossa classe e de tudo que a gente já estudou até aqui. Então até o próximo vídeo.